Manuel José, eu queria também que debitasse a sua opinião. Aqui um dado, com base na investigação feita pelo Dr. Rui Verde, o país em sensivelmente 2021 a 2024 teria gasto, segundo esses dados, pouco mais de 15 mil milhões de dólares só de subsídio, ou seja, para subsidiar os combustíveis. O país está a pagar muito caro por não ter feito reformas no passado e esse peso dos subsídios continua a ser sentido por todos ou, tal como questionei o Dr. Rui Verde, esses dados não são para ser levados a sério? Eu estou mais pela última opção, né? Na verdade a palavra é mesmo esta, e discordando do Frei Angalo, não é que o sistema não funciona. O problema é que não há seriedade. A palavra é essa. Por que é que eu digo isso? Aí volto ao Frei Angalo, quando disse, portanto, há indicadores que nos dizem que os indivíduos não são sérios. Os indivíduos que lideram a equipe económica do país. Não há seriedade. No sentido seguinte, quando, por exemplo, se verificam aqueles picos de crises, tipo paralisação, greves, enfim, não sei o quê, nas outras paragens, aquilo afeta. Olha agora em Portugal, o senhor primeiro-ministro português está a ser questionado, está agora quase a ir para a guilhotina. Por causa, eu até não sei, eu repeti aquilo, vi outros órgãos para confirmar, por causa de 4.500 euros. Eu fui confirmar com outros órgãos e acabei por confirmar que é mesmo esse valor. Parece que é esse valor que está questionado, uma suposta empresa do primeiro-ministro ou da família dele, e está a ser questionado. Já há uma moção de censura que foi proposta para o contra o. Há o risco do governo português cair. Sim! Por causa de 4.000 dólares. 4.000 euros. 4.500 euros. A história Veja é um bocadinho só. mais complicada. Eu posso Sim, agradecia. Tem melhor. O valor, do valor, sim. Dr. Rui Verde, pode nos ajudar a percebermos esse escândalo que está, nessa altura, a marcar a realidade política portuguesa? O escândalo é assim. O primeiro-ministro tinha uma empresa dele, pessoal, tinha várias avanças mensais. Uma dessas avanças mensais era aos casinos por 4.500 euros por mês, que recebia todos os meses. Mas tinha outras avanças de outros valores. Essa empresa faturou em 2 anos cerca de 700 mil euros, portanto 800, 900 mil dólares. E o problema é que ele foi para primeiro-ministro, passou a empresa para nome da mulher e continuou a receber esses valores mensais. Ora, face à lei portuguesa, e julgo que a lei angolana é igual, estar em nome dele ou estar em nome da mulher é exatamente a mesma coisa. Então, o que é que nós temos, aparentemente? É um primeiro-ministro a receber várias avanças de empresas privadas enquanto é primeiro-ministro. Okay. Uma delas é essa de 4.500 euros por mês, mas é um mero exemplo de vários benefícios que ele continuou a receber. Mas aqui, Dr. Rui Verde, há a questão da responsabilização política, ou seja, os crimes, as ações que são cometidas pelos governantes têm consequências. É responsabilização política e, eventualmente, criminal, porque um primeiro-ministro não pode ter uma empresa ao mesmo tempo que é primeiro-ministro e estar a receber dinheiro de empresas privadas. Aqui estamos lembrados do último escândalo que levou à demissão do antigo primeiro-ministro António Costa. Pois, será um bocadinho diferente, mas no fundo vai dar ao mesmo.
são os primeiros-ministros, eventualmente, a receberem dinheiro de entidades privadas enquanto exercem as funções. Portanto, o escândalo é mais amplo que os 4.500 euros mês. Estão a ser somado, portanto, aquilo somado, é preciso somar. O valor é mensal, depois somado. E é para somar, e há várias outras empresas que também lhe pagavam isso. Sim, e ainda assim eu só mencionei que era para fazer paralelo aqui com... paralelo, exato. Sim, ainda assim, mesmo que eu fizer um somatório disso, não chega nem perto, nem os calcanhares desse escândalo, por exemplo, da AGT, que são quase 80 bilhões de dólares envolvidos. E o país parece que não aconteceu nada. Não existe nada. Tá, quer dizer, não houve nada. Quer dizer, os indivíduos lá... Mas também não tem a ver, Manuel José, em que nós nos preocupamos muito pouco com a forma como é gerido o dinheiro público. Como é que é feita a gestão do dinheiro que é de todos nós. Não, acho que o cidadão está pouco o problema também, Horácio, é a forma como eles fazem para que o cidadão acompanhe. Isso mesmo. Ou seja, portanto, há um escândalo que isso não me sai da cabeça. Por exemplo, a questão do engenheiro Manuel Vicente. É um escândalo que nós conhecemos, estamos a acompanhar em Portugal. Não é nada inventado, ninguém inventou a roda aqui. Acompanhamos em Portugal. O indivíduo a quem o engenheiro Manuel Vicente terá molhado as mãos, passo a expressão, né? Há contas com a justiça em Portugal. Quer dizer, houve um irritante por causa da questão do engenheiro Manuel Vicente. Podia até levar ao rompimento das relações entre Portugal e Angola, onde o presidente João Lourenço, no caso, naquelas idas para o Parlamento, nem sequer mencionou Portugal quando foi da questão da sim, mas Manuel José, aqui a questão é essa questão do Estado. Não é justo pensar que o Estado precisa rever, se tivermos que considerar que é verdade esses gastos que são feitos pelo Executivo com os subsídios em 3 anos, 15 mil milhões de dólares, um dinheiro que seria suficiente para resgatarmos alguns setores da nossa economia que andam adormecidos. Horácio, sim, Frei. Não sei se o Manuel José permite só para dar um subsídio. Sim. Um minuto. A questão dos subsídios dos combustíveis é preciso vermos que ela se baseia numa mentira pública, não é isso? É que o combustível é vendido em Angola a um preço que não existe em nenhuma parte do planeta. Portanto, Angola é um país que extrai, vamos dizer, não é Angola que extrai o petróleo, entrega para a refinação, paga para a refinação, depois compra de novo. A pergunta é, a que preço a Angola compra para poder vender a preço de laranja? Por exemplo, o litro de combustível está a 250 Não, quase, 200 kwanzas. Gasóleo, 200 kwanzas, gasolina 300. Converta 200 kwanzas em dólares. Quanto é que dá? Não chega a 0,25 euros. Frei, aqui também podemos fazer um pouco análise, que o preço do combustível... Então, Frei, desculpe só para poder adicionar esse dado. Não podemos desassociar em que o preço do combustível em Angola também é afetado pela inflação, ou seja, a desvalorização que o Kwanza sofre afeta também o preço do combustível, porque em circunstâncias normais, se tivéssemos, por exemplo... Não necessariamente assim. Não, mas Frei, tem alguma influência, Frei. A taxa de câmbio, a nossa moeda, se o Frei olhar, hoje o preço do combustível é assim tão barato porque o Kwanza perdeu valor. Vamos... mas aí onde reside a mentira, é que nós vivemos, a nossa economia está assentada sobre uma mentira. Porque se você não tem capacidade de extração, não tem capacidade de refinação, ok? Entrega para o outro refinar, pagas para refinar e depois compras e traz para vender. Vê o gasto que você faz de transportação, de refinação, de aquisição para revender. Aquela diferença, tipo, se eu, por exemplo, as nossas mamães falam caular, não é isso? Quando a mamãe vai caular, não é isso? Ela não vai caular mais do que ela pode vender. Por exemplo, se ela vai comprar tomate de 100, ela espera vender 150. O que é que a Angola está a fazer? A Angola está a gastar, por exemplo, 500 kwanzas para depois vender
a 50 kwanzas. Nós andamos a cavar um buraco que depois não sei se vamos conseguir tapar. Porque aí, portanto, se a gente pensa se fazer depender a economia de Angola do petróleo é uma autêntica armadilha. Só para dar um exemplo muito simples. A Rússia é das maiores, vamos dizer, das maiores produtoras de petróleo. Ok? No meio dessa confusão da guerra, a Rússia perdeu capacidade de refinação na ordem dos 14%. 14% não é muita coisa, diríamos assim, entre comas. Mas, para os analistas econômicos veem que isso já está a ter impacto na economia russa. Perdeu a sua capacidade de refinação de 14%. Capacidade de refinação de Angola talvez não chega a uns 5%. Tudo nós vendemos, entregamos, pagamos para refinar, depois compramos para trazer para o mercado. Então, aquela parte que o governo tem que cobrir, de onde vem esse dinheiro? A pergunta é essa. De onde vem esse dinheiro para você poder vender no mercado algo que você comprou mais caro? Em Portugal, o combustível, acredito que não está menos de... Tipo, 1 litro de gasóleo não está menos de 12 euros. E 2 euros, o Frei Angolo já imaginou o preço da gasolina ou do gasóleo ser praticado a 2 euros em Angola? É só para ver, por exemplo, aqui na Itália são 2 euros e qualquer coisa. Mas não, só para dizer, portanto, se em Portugal e Itália, atenção, Portugal, com tudo que se pode dizer, é dos países que mantém preços um pouquinho mais baixos a nível de toda a União Europeia, em alguns setores. Quer dizer, eu estou a dar esse exemplo, se em Portugal o combustível está, ou seja, o gasóleo está 12 euros, que equivale a 2.500 quase, ou qualquer coisa assim em Angola, quer dizer que Portugal compra a um preço, com certeza Portugal não compra aquilo a menos de 0,25 euros. Tá? E então, a nossa economia é de mentira. A economia do petróleo é economia de mentira. Por isso, essa coisa de dizer cortar o subsídio, na realidade, não é bem cortar o subsídio. A ideia seria de tentar vender o combustível ao preço correto. Mas isso é impossível em Angola. Exatamente. Então, eu estava a usar um outro termo, que no fundo vai dar a mesma coisa. Portanto, a mentira que eu falei da falta de seriedade. A falta de seriedade desse executivo. Veja que o Frei estava a falar da questão aí da sua terra, na Huila, naquele município que mencionou, em que a dificuldade que há de sair da sede da província para esse município. É quase a repetição em várias províncias de Angola. Você, para ir, por exemplo, está no Mochico, agora há 2 Mochicos, quer dizer, está no Mochico Leste. Para ir até o Kazombo, que agora é outra província também, são quase 400 quilômetros, né? E com vias extremamente sofríveis, portanto. Mas você tem um departamento ministerial chamado Ministério dos Transportes. E aqui podíamos fazer uma avaliação, mas não é o tema que podemos abordar hoje, que tem a ver com a qualidade, porque o país investiu muito dinheiro na rede viária. Sabemos que o país deve ter investido mais de 50 mil milhões de dólares para a recuperação da rede viária. E não é mas essas estradas hoje, quase muitas delas estão a voltar a estaca zero, que é a qualidade das obras. Ou seja, há um debate muito profundo. Quando o Frei falou da produção de milho, quanto a isso. E eu me lembro que aqui no Nambangongo, no Bengo, a sua terra, né? Eu sou do Bengo, sim senhora. Eu sou do Cachito. Quer dizer, há produtos que... E eu vi na televisão, eles na televisão têm vergonha de passar aquilo. Em que o produtor de milho, ele vai vender esses sacos de quase... como é que se mede então? Esses sacos grandes mesmo, de sarrapilheira. Sim, 200 quilos, dizem assim. Exatamente, né? Pois. Ela vender 150 a uns turistas que foram para lá. E os turistas não estavam a acreditar, porque estavam 150 mesmo, 150, 100, mais 50. Ele disse sim.
Senão vai estragar, isso vai estragar aqui. Eu tenho que vender 150, senão nem vou vender, vai estragar. Que há falta. Por quê? Porque não sai. Não há capacidade de escoamento. Exatamente. Ou seja, não criamos círculos de produção. Não existe nada. Me lembro que uma vez desse questionaram ao bispo, o Tshisekedi, qual é o problema para a nossa economia deslanchar e tal. Ele respondia: estrada, estrada, estrada. Estradas, mais estradas, estradas. Depois ele argumentou, né? Se você tiver estradas que ligam as zonas, só a questão da pobreza que se propala, combate à pobreza, vai diminuir muito. E o grande problema até no país não é muito... A produção também é baixa, a produtividade é baixa. Mas a produção que se estraga. As zonas ali produzem, mas o produto se estraga, não chega aos grandes centros comerciais, das grandes...